Bom dia, um feliz dia. Hoje, dia 6 de outubro, chegamos aí no final da semana. Nós estudamos nessa semana a missão de Deus nos alcança, parte 1. O verso memorizado está lá em Gênesis 3, verso 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Nós vimos que depois que Adão e Eva pecaram, se esconderam, não é isso? E Deus estava procurando, e aí faz essa pergunta para o homem: onde você está? Nós vimos que a missão de Deus começou quando ele trouxe aí o universo à existência e mais tarde criou a humanidade, não é isso? Ele queria restabelecer o relacionamento com a humanidade, e nós temos certeza que a missão de Deus será cumprida, e nós devemos estar motivados aí para pregar o evangelho eterno a todo mundo, né? Porque o mais importante de conhecer, de entender, né, que existe aí um esforço missionário que deve estar centrado aí no relacionamento com o Criador e na compreensão adequada da sua natureza e do seu caráter missionário. Mas antes de entendermos essa missão de Deus, é essencial entendermos melhor o Deus dessa missão. Não inteiramos. Deus que nos alcança, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não é isso? Deus quer sempre estar conosco, e para fazer com que, depois do pecado, a intenção de Cristo era efetivamente reconciliar consigo o mundo. E por isso tem a primeira profecia lá em Gênesis 3,15, que ele fala: porém inimizade entre Satanás e a igreja, entre a tua descendência, seguidores de Satanás, e o seu descendente, Cristo Jesus. Este Cristo lhe fará a cabeça de Satanás, e tu, Satanás, né, lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia, que Cristo viria, morreria por mim, por você e por toda a humanidade. Não é isso? Essa é a promessa que Deus fez, né, por mim e por você, e executou quando deu a sua vida por mim e por você. Derramou o seu sangue, né, para que nós entendamos que Deus quer ficar junto com você. Para isso você precisa aceitá-lo na sua vida, né? O Deus que anseia estar conosco, Deus sempre quis estar conosco, né? Como esteve com Abraão, como esteve com Isaac, Jacó, né? Ele quer estar sempre com você, não é isso? Ele estabelece aí uma aliança comigo e com você, né? Com a nossa descendência, né? E essa aliança que ele quer fazer é uma aliança perpétua, né? Ele quer ser o nosso Deus e o Deus da nossa descendência. Como é relatado lá em Gênesis 17, verso 7, né? Às vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos que entender que o Senhor está conosco, né? Ele quer habitar, né, com cada um de nós, né? E por isso ele pede para que seja feito aí, né, como a gente vê aqui na própria lição. Ele queria habitar entre os filhos de Israel na construção do tabernáculo, né? Ele confirmou isso a Moisés, que era o anseio dele. Habitar entre os filhos de Israel na construção do tabernáculo e no estabelecimento de um sistema muito intencional e proposital, que apontava para o instrumento máximo de sua missão, né? Onde Jesus se entregar, né, a mim, a você e por toda a humanidade, para que nós tivéssemos uma esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus, não é isso? O Deus que se tornou um conosco, Deus mostrou de maneira concreta seu desejo contínuo de estar conosco em natureza e em missão, não é isso? Deus quer estar entre nós, né? Ser um conosco, né? Para isso nós precisamos aceitar Ele na nossa vida, não é isso? E Ele dá a sua prova de amor quando
lá em Gênesis 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa de Deus, que Deus deu o seu Filho, seu único Filho unigênito, para que aqueles que creem nele, né, poderiam ter a chance de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus de amor, né, que se preocupa com cada um de nós. Jesus estará conosco, ele fala, até o fim, e ele vai nos capacitar e nos conforta sempre. Nós temos que ter isso em mente. Jesus está preparando aí um lugar, né, para nós, e ele habitará conosco neste lugar, como diz, né, a própria palavra de Deus, que ele ia preparar um lugar, né, para mim e para você e para toda a humanidade, e que viria para nos resgatar e nos levar para morar e habitar conosco. Essa é a promessa que Deus faz para mim e para você, né? Lá em Desejado Todas as Nações, o plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, como diz lá em Romanos 16, verso 25. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade têm sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do rebelde. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João 3,16, nós vimos aí o relato em Desejado Todas as Nações, na página 11. Em Atos do Apóstolo, na página 19, Cristo não disse aos seus discípulos que a obra seria fácil, mas não seria deixados a lutar sozinhos. Assegurou-lhes que estaria com eles e se avançassem com fé, seriam protegidos pelo Onipotente, enquanto obedecessem a sua palavra e trabalhassem em harmonia com ele. Não fracassariam. Vão a todas as nações, ele ordenou, até as mais distantes partes do mundo habitado, e sejam certos de que minha presença estará com vocês ali também. Trabalhem com fé e confiança, pois nunca os deixarei. Estarei sempre ajudando vocês a executar suas tarefas. Estarei guiando, confortando e santificando e sustentando sustendo vocês e tornando-os bem-sucedidos quando falarem, de maneira que suas palavras atraiam a atenção a outros para o céu, para a salvação e para a vida eterna. Não é isso? Que você e eu possamos falar desse nosso Deus, desse plano maravilhoso, né, instituído por Ele, que Ele deu a sua vida por mim, por você e por toda a humanidade. Que possamos pregar Jesus, né, pregar o Evangelho da paz e fazer com que outras pessoas venham conhecer desse plano maravilhoso que Deus instituiu para salvar a humanidade. Que Deus te abençoe e te dê aí uma sexta-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.